Trilha no ar, preste atenção porque a notícia é a principal do dia. Começou hoje aqui na capital o júri do PM da Reserva, acusado de estuprar e matar o próprio sobrinho de apenas 12 anos, isso lá em 2016, aqui em Porto Alegre. Jefferson Olmiro Lopes Goulart é réu por homicídio duplamente qualificado, além de estupro de vulnerável. Ele responde atualmente em liberdade. Sabe onde está o brigadiano da Reserva, que está sendo julgado hoje? Está no Rio de Janeiro, onde inclusive ele participa do julgamento por vídeo. A vítima, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, a vítima foi encontrada morta com um tiro na testa no próprio quarto. Na época, o caso foi investigado como possível suicídio e concluído pela Polícia Civil como acidente. O inquérito foi reaberto graças ao Ministério Público Gaúcho após a insistência de familiares do menino Andrei, especialmente a mãe dele, uma grande guerreira. A reportagem é da Gabriela Dias. A mãe de Andrei entrou no Foro Central de Porto Alegre com a vibração de amigos e familiares. Chegar nesse dia, aqui na frente, guardando o júri, são 9 anos, né? Então, é uma mistura de emoção, de saudade, tristeza. Desde novembro de 2016, quando o crime aconteceu na zona sul de Porto Alegre, Kátia busca responsabilização pela morte do filho, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de 12 anos. O caso foi dado como suicídio quando o adolescente foi encontrado com um tiro na cabeça no apartamento da família. Por insistência de Kátia, em 2020, o Ministério Público reabriu as investigações e denunciou o tio do menino que dormia no mesmo quarto que ele na noite da morte. O brigadiano Jefferson Olmiro Lopes Goulart vai a júri hoje por homicídio e estupro de vulnerável. Eu sou a decana aqui do júri de Porto Alegre, né? Eu tenho muita experiência no júri. Mas justamente porque eu tenho um nome a zelar, eu não vou colocar esse nome a perder por vaidades ou porque uma mãe diz uma coisa. Eu tinha que ter certeza absoluta do caminho que eu estava tomando. Nós vivemos, infelizmente, um sistema no nosso país em que muitas vezes as pessoas têm que fazer por si. E ela correu atrás, felizmente ela encontrou o respaldo no Ministério Público através da colega Lúcia Helena, e nós conseguimos trazer a julgamento o caso. Nem sempre é fácil, é um caso inédito, porque normalmente esse tipo de caso fica no esquecimento. Na época do crime, o réu brigadiano estava cedido para o GAECO, Núcleo Especial do Ministério Público. Ele atuou ainda na inteligência da Brigada Militar e atualmente está na reserva e diz morar no Rio de Janeiro. Ele será interrogado de forma remota. Isso só mostra a covardia dele de não enfrentar o conselho de sentença. Desperta a curiosidade que alguém que se diz inocente não esteja aqui gritando aos 4 cantos, clamando por melhor sorte, reclamando por inocência. Então, esse é um comportamento de um covarde, de um predador, eu não esperava nada diferente disso. Eu sabia que não tinha sido suicídio, tinha sido assassinato. Eu não sabia quanto tempo nós íamos levar para conseguir provar. Desde o momento que eu decidi fazer essa luta, eu sabia que não ia ter o Andrei de volta. Mas o Andrei merece isso, o Andrei não merecia ter morrido. Serão ouvidas 5 testemunhas de acusação e nenhuma de defesa. Se condenado, o réu, que nunca foi detido, pode pegar de 12 a 30 anos de condenação. Minha esperança, minha luta foi para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Que a gente acredite na justiça, que outras mães, outros Andreis não passem pelo que a gente passa. Dona Kátia, essa mulher que você acabou de ouvir aí, determinada, uma verdadeira heroína, porque nunca acreditou nas primeiras versões do caso, nem na tese de suicídio, muito menos na tese de acidente. Foi ela que lutou bravamente para que o Ministério Público pedisse a reabertura das investigações por parte da Polícia Civil. Lutou bravamente e hoje é o dia, dona Kátia. Hoje começa a justiça a ser feita. Sabe por que eu falo isso com tanto ênfase? Pelos promotores do caso. 2 pessoas que eu conheço muito bem, né? Conheço há mais de 10 anos, 12, 13, 14, 15 anos. Doutora Lúcia Helena Calegari, doutor Eugênio Paes Amorim,
2 símbolos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tá aí, ó, doutora Lucelena conversando, né, sendo abraçada pela mãe do Andrei, pela dona Cátia. Esse é o vagabundo, esse é o verme, né? Aqui está, ó. Ah, mas ele ainda não foi julgado, não foi condenado. Como é que pode uma criatura dessa não estar sentada no banco dos réus, no Fórum Criminal aqui de Porto Alegre? Eu não me conformo com isso. Não me conformo. Ah, porque ele está no Rio de Janeiro. Primeiro, ele não deveria ter direito de sair do Rio Grande do Sul. É acusado de um crime bárbaro, de um crime brutal, de violentar, de abusar, de estuprar o próprio sobrinho na época com 12 anos, de montar um cenário como se tudo levasse a crer que se tratava de um suicídio. Violentou o coitado do menino, depois o matou com um tiro na testa. E aí vai para a reserva da valorosa Brigada Militar e vai descansar na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro. E de lá está sendo julgado via internet, por vídeo. Quem garante, se ele não for condenado, ele vai desaparecer na face da terra? Me diga, ele está em casa ou ele está num fórum lá do Rio de Janeiro? Porque há uma diferença sobre isso. Ah, ele está sendo julgado por vídeo, está lá no Rio. Não sei realmente se é na Cidade Maravilhosa ou qualquer outro município fluminense. Mas quem garante que depois, ao ouvir o conselho de sentença o declarando culpado, porque eu não enxergo outra coisa senão a condenação dele. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. De óculos, né? Tá de terno e gravata? Não, parece, né? Parece de terno e gravata, sempre alegou a inocência, mas as provas são fortíssimas. O menino foi abusado e estuprado. E tem um detalhe: o Andrei não foi o primeiro a sofrer violência sexual praticada por esse verme, que é o ex-PM Jefferson. Não é o primeiro. Nas testemunhas de acusação tem mais dois, hoje já adultos, que foram abusados por ele. Duas pessoas, 2 homens, 2 rapazes, que também foram abusados por ele, só que sobreviveram. Só que ele, para encobrir o estupro que ele cometeu no próprio sobrinho, tirou a vida do coitado do garoto. Uma criança, 12 anos, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma criança ainda, nem pré-adolescente é. E aí ele vai para a reserva da Brigada Militar, ganhando salário, e vai para o Rio de Janeiro. Olha, dá uma frustração, né? Mas ao mesmo tempo, frustração por terem deixado ele sair do estado, porque assim como ele foi para o Rio, ele poderia ter ido para outro país. Ele poderia ter feito isso. Olha ele aí, ó. Olha aí. Ele poderia ter feito isso. Poderia estar fora do Brasil, longe das garras da justiça. Mas quem garante? Se for condenado, ele não vai sumir. Só se ele estiver num fórum criminal lá no Rio, né? Sob custódia de policiais. Aí não. Mas eu reforço, o que me dá esperança, e pode ter certeza, esperança dessa mulher aqui, ó, dessa verdadeira heroína, dessa guerreira, a dona Cátia, a esperança dela, a esperança da família, a esperança de todos nós que lutamos diariamente por justiça. A esperança é que tem 2 promotores que são tops. São 2 batalhadores, 2 bravos promotores, representantes do MP, Lucelena Calegari e Eugênio Paes Amorim. E eu espero, né, que o Conselho de Sentença, o corpo de jurados, entenda a gravidade do crime que ele cometeu. Que o Jefferson, PM na época do GAECO, hein? PM do GAECO, a gravidade do crime que ele cometeu, de estuprar uma criança, o próprio sobrinho de 12 anos, e depois, para encobrir tudo, matá-lo. E ainda não só, né? A questão de produzir a cena de um suicídio, e aí o pessoal, né, na época, na polícia, a grande maioria é formada por gente abnegada, gente boa, mas na época teve muita gente que olhou, não queria, né? Foi suicídio. Não, não foi. Tá aí, ó.
Tá aí. Agora, né, para Kátia, ela não tem como dar um abraço no filho dela. Inclusive, ela foi entrevistada por praticamente todas as emissoras de rádio, TV, jornais, internet, hoje pela manhã na chegada ao Fórum Criminal. E perguntaram assim, a senhora não sente nada pelo seu irmão? Ela disse não. Meu sentimento é só para com o meu filho que ele estuprou e matou. Não sinto absolutamente nada por ele, nada. E quero vê-lo na cadeia, quero vê-lo condenado. E nós queremos também, viu, dona Kátia? Nós estaremos acompanhando, né? Gabi Dias está lá pela manhã. É a Gabi que fica à tarde ou é o Matheus Goulart? Mas pode ter certeza que o Grupo Band RS estará atento, né, durante todo o julgamento. Primeiro, depoimento de testemunhas. Não tem testemunha de defesa, né? Para você ter uma ideia, ele não tem testemunha de defesa, mas terão aí os depoimentos de acusação, depois, né, o embate, modo de falar, né? Ministério Público, defesa, réplica, tréplica. Aí o Conselho de Sentença vai se reunir numa sala secreta, é assim que se chama, e vai decidir qual o destino que será dado a este verme, não dá nem para chamar de policial militar, né? Ou de brigadiano, né? Porque uma criatura dessa... Agora eu fico pensando, se ele já tinha um histórico de abuso sexual, como é que uma criatura dessa entra para a Brigada Militar? Me diga, como é que ele entrou para a Brigada Militar? Como é que ele foi aprovado no concurso, que é um concurso, né, bastante intenso, né, com relação a número de vagas, a concorrência e tudo. Como é que ele conseguiu entrar para as fileiras da valorosa Brigada Militar? Mas vamos aguardar e torcendo para que ele seja condenado e, enfim, trancafiado, guardado, porque quem comete um crime como esse, né, não sei como, sendo brigadiano da reserva, deve ir para o presídio especial, né, que fica junto ao quartel-general da Brigada Militar aqui na Zona Leste. Mas, mesmo dentro de um presídio especial, um estuprador nunca tem vida fácil. E é isso que... Não merece morte não, viu, gente? Tem que viver até os 120 anos de idade para sofrer tudo aquilo que ele fez sofrer o próprio sobrinho antes de matá-lo. Não é verdade? Então, a nossa equipe estará presente acompanhando o desenrolar desse julgamento. Tem uma previsão, Eliane Salazar? Hoje ainda, amanhã... Daqui a pouquinho a gente vai atualizar com a própria Gabriela Dias ao vivo, tá? Tem as portas abertas aqui, por favor. Bom, pode colocar a Gabi Dias aqui no telão. Vamos lá então, vamos voltar a falar sobre o julgamento do caso Andrei. Boa tarde, Gabi Dias. Com quem você está aí para entrevistar, por gentileza? Oi, Mota, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. A gente fala diretamente do Foro Central aqui de Porto Alegre, onde hoje acontece o júri do caso Andrei. A gente vai conversar com o promotor do caso, um dos promotores, Eugênio Paz Amorim. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente está agora no intervalo de almoço, né, que começou 1h da tarde. Até o momento, a gente rodou uma reportagem, falou já um pouco sobre o caso. A gente está ouvindo ainda a Kátia, né, testemunha de acusação. Como é que está indo a fala dela? Como é que vocês estão observando, né, o desenrolar desse júri que deve acontecer hoje e também amanhã? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ao Mota lá, boa tarde aos telespectadores. De fato, estamos ouvindo ainda a mãe da vítima, um depoimento muito emocional, mas um depoimento também racional na medida em que trouxe vários elementos probatórios importantes para formar a convicção dos jurados, no sentido que já formamos, né? Nós temos demonstrado cabalmente a ocorrência não de um suicídio, mas de um homicídio. E uma vez demonstrado o homicídio, considerando que naquela peça estavam apenas réu e vítima, réu culpado. A gente entende, né, Mota, relembrando um caso que aconteceu no ano de 2016, primeiro dado como suicídio, depois pela polícia como um acidente, e vocês reabriram, né, claro, com a sua colega Lúcia Helena Calegari, que agora nos acompanha. A senhora reabriu, vou pedir uma licença, a senhora reabriu o caso em 2020 porque entendeu até por um pedido da mãe, né, que não teria sido suicídio. Boa tarde, obrigada por conversar conosco.
Na verdade, não é que eu reabri, né? Eu recebi a investigação e resolvi olhar com cautela a sugestão de arquivamento da polícia. Não, eu sempre digo assim, não é que houve um mau trabalho da polícia, né? Eu até, essa dicotomia, Ministério Público e polícia, assim, eu acho que é uma coisa que não pode existir, porque nós temos que andar juntos. Mas entendi que algumas coisas suplementarmente tinham que ser feitas. E passei a ouvir outras pessoas e comecei a analisar todas as fotos do IGP, porque só tinha uma parte dessas fotografias no laudo. Eu digo o seguinte, eu estou há muitos anos nessa estrada, né? Eu e a doutora Amorim, nós trabalhamos toda a vida na defesa da vida humana. E na época eu conversei com alguns peritos mais experientes, porque entendi que eu tinha que discutir melhor esses laudos. Os laudos eram inconclusivos por parte do Instituto de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. E analisando com tranquilidade e trazendo novos elementos à luz, eu digo assim, isso aqui é um homicídio. A mãe tem razão. Eu não posso deixar isso impune. E quanto mais eu vejo, quanto mais eu leio, mais eu me convenço. Eu espero poder, junto com o doutor Amorim, convencer a sociedade, que é ela que vai julgar, né? No dia de hoje e amanhã, né? Eu imagino que esse júri tenha 2 dias de duração. Nós ainda estamos no primeiro depoimento de 5 e mais interrogatório do réu. Nós temos depoimentos longos pela frente. E o depoimento da mãe vai ser um depoimento de um dia inteiro. Eu imagino assim que vão ser ainda algumas horas de depoimento. Mas eu espero sinceramente que a gente possa trazer justiça. Quando a mãe dizia não desistiremos, e hoje ela contava a história que o filho dizia assim, eu fazia risoles, mãe, e nós não desistiremos. Ela queria falar dela em relação ao filho, né? Ela tem uma necessidade muito grande de reviver tudo isso, um depoimento muito emocional, muito triste. Eu e o Amorim somos os porta-vozes disso. Por quê? Porque a gente não quer outras crianças abusadas. Doutora, acho que o Mota tem algum questionamento? Não, eu queria entender melhor por que essa criatura que hoje é réu no processo, né, o PM da reserva, o Jefferson, por que ele está no Rio de Janeiro e não sentado no banco dos réus no Fórum Central aqui de Porto Alegre? O Mota pergunta sobre o fato do réu, o Jefferson, estar online, né, hoje conosco aqui, sobre o depoimento ser feito dessa forma. Vamos entender um pouquinho melhor. Isso é permitido por ele estar em liberdade? Ele nunca foi detido? Se vocês puderem falar para a gente, porque realmente, para nós, inclusive da imprensa, chama atenção. Essa questão é controvertida nos julgados dos tribunais. Né? No nosso entendimento, e nós trabalhamos por isso, ele deveria estar presente, ele poderia se calar, mas deveria estar presente ou não vir e não ser interrogado. Vem, fala. Não vem, não fala. Entretanto, a juíza, e foi em último momento decidido isso, permitiu a ele que pudesse acompanhar o julgamento e prestar o depoimento à distância. E, a nosso sentir, isso é um estratagema do acusado para evitar a prisão em plenário, nada mais do que isso, mas se a sociedade entender de condená-lo, nós vamos atrás para cumprir o mandato depois. O que me chamou a atenção, e eu não sei se isso aparece na transmissão, mas para os jurados a gente pode observar, é que enquanto a mãe chora, ele está impassível. Não mexe. Ele não se mexe. Não mexe uma sobrancelha. E por que eu estou dizendo isso? Afinal, ele era o tio dessa criança e ele está sendo acusado desse Padrinho, crime. inclusive, também. Padrinho. E assim, nós temos 2 dicotomias, né? A gente acusa ele e ele diz que ele é inocente. Ele não demonstra indignação. Réus nessas condições mostrariam indignação, então estariam chorando pela vítima e pela indignação. Ele está impassível nesse vídeo. Que para mim é a conduta do psicopata. É a conduta típica do psicopata. O psicopata só se desespera quando é pego. Então, assim, não me surpreenderá que o único momento que a gente vai vê-lo chorar é se nós tivermos uma sentença condenatória. Inclusive, chama bastante atenção durante a fala da mãe, né, que ele não ter se emocionado, mas que alguns dias depois do crime, ela diz que ele estava em clima de festa, que queria dançar, que não parecia emocionado com a situação, né, mesmo sendo, se fosse o caso, né, não ter sido ele, mas ele viu toda a cena.
Sim, na verdade até tenho alguns questionamentos que eu vou fazer a ela sobre as festas de Natal, Ano Novo que se seguiram, porque no Natal ela queria fazer uma oração, no Natal que se seguiu a isso tudo, e ele não queria, e aí no Ano Novo ele convidou ela para vamos ver os fogos em Copacabana, como se ela tivesse clima para ver fogos em Copacabana. Completamente descabido. Com um filho recém-morto, né? Morto no final de novembro, 30 de novembro, e ela ia conseguir fazer isso, quer dizer, na quarta a criança morreu e no sábado ele estava enchurrascado. Quando as pessoas relatam que durante o enterro ele não se aproximou do caixão. Ele matou essa criança. Um psicopata, né? Muito obrigada, doutores. Vou deixar vocês almoçarem, né? Tem um dia longo pela frente. Sucesso a gente pra segue eles, acompanhando aqui o caso. Amanhã foi bem longa, né? Por aqui, justamente toda de depoimento, né? Dessa mãe. Ela é uma das 5 testemunhas de acusação. A gente não vai ter nenhuma testemunha de defesa nesse momento, Mota. Eu reforço, né? O desejo de sucesso para a promotora Lucilena Calegari e também para o doutor Eugênio Paes Amorim, representantes do Ministério Público. Olha o doutor e a doutora aí, né, recebendo carinho e também passando força para a Kátia. O depoimento da mãe do Andrei continua agora à tarde, hein? Né, o recesso é para o almoço, mas continua. Pode continuar, Gabi Dias, pois não? Então, Mota, durante a tarde eles vão falar sobre um bilhete que teria sido um bilhete, né, achado, então, por familiares, escrito pelo Andrei. E aí eles vão falar sobre letra cursiva, letras garrafais, enfim, tudo isso, né, vai ser analisado com esse depoimento da Kátia. Durante a manhã, um trecho que eu quero pedir para a nossa produção separar, que a gente já conversou na manhã de hoje, chamou bastante atenção, que a esposa do Jefferson, né? O Jefferson, então, o principal réu, tio e também padrinho do Andrei. O Jefferson, ele tem 4 filhos hoje, né? E ele é casado com uma mulher que já foi enteada dele. Ele já foi casado com a mãe de quem é hoje a esposa dele. Ele conheceu essa esposa, ela tinha 2 ou 3 anos e eles começaram a se relacionar quando ela tinha 12 anos. A Kátia conta como a família soube disso, esse fato que chama bastante atenção. Vamos acompanhar. Publicamente para nós, foram nos 14 anos dela que a gente começou a saber que eles estavam namorando. Mas se sabia, através de amigos, de pessoas, que eles tinham um relacionamento antes. Com os 12 anos já havia comentário que eles estavam juntos, ficavam sozinhos em casa, né? Pois é, Mata, isso chama bastante atenção quando a gente está falando de um crime que teria sido, né, um estupro de vulnerável, e então um medo do réu, da pessoa que cometeu esse crime, que o Andrei contasse para a mãe e depois esse possível assassinato. A Kátia também, durante o depoimento aqui no Foro Central na manhã de hoje, conta que tinha feito uma cirurgia na coluna e por isso ela estava bastante em casa, né? O Jefferson, então, o irmão dela, teria pedido no início de novembro para ficar na casa dela, já que ele foi chamado para trabalhar como brigadiano no GAECO, que é um núcleo especial do Ministério Público. Ele veio para cá no início do mês, né? No início do mês de novembro de 2016 e teria ficado esse período na casa dela. Coincidiu com um período em que ela também estava bastante em casa, porque tinha feito uma cirurgia na coluna. Na noite do crime em que tudo aconteceu, a Kátia foi para uma festa com a filha. O Andrei, de 12 anos, não quis ir junto. Ela foi nessa festa e voltou por volta das 11 horas da noite. Quando ela chegou em casa, ela conta que entrou no quarto onde dormia o Andrei, o tio e também o filho mais velho dela. Eles dormiam numa triliche. Andrei dormia, então, na cama de cima. O acusado, né, o réu, dormia na cama do meio e na cama de baixo dormiria o filho mais velho, que neste momento estava em serviço no dia do crime. Era um triliche, então, no quarto, né? Por volta das 2 horas da manhã é que o principal suspeito entra no quarto dela, dizendo que teria acontecido uma tragédia, um acidente. A gente acompanha essa fala dela agora. Ele entrou no meu quarto gritando. Kátia, não, ele gritou assim, aconteceu uma tragédia. E aí eu levantei assim, ó, e quando eu vou indo, o quarto é pequeno, seu apartamento é pequeno, é a pior cena da minha vida, assim, estava o Andrei na cama de cima da triliche, com um rasgo na cabeça enorme, que assim, né, tecidos para o lado. Eu sou auxiliar de enfermagem, então eu conheço a cor de uma pessoa em óbito, né?
Já vi que o Andrei estava na cor de óbito e o meu irmão nesse tanto aqui, ó, e o meu irmão só gritava assim, ó, eu não sei o que aconteceu com o nosso anjinho. Eu estava dormindo, me acordei com um barulho de bateria de celular estourando, mas meu celular... Celular? Ele disse que identificou como barulho de celular, de bateria de celular. Como se tivesse estourado uma bateria? Isso, ele disse, eu acordei com um barulho de uma bateria de celular estourando, meu celular está carregando, e ele apontou ali, e o Andrei está de castigo do celular. Eu nem lembrava que existia celular, quanto mais que o Andrei estaria de castigo naquele momento. Eu estava tentando entender o que levou o óbito do meu filho, com um rasgo na cabeça, ele tapado de cobertor. Bom, a Kátia também relatou que o Andrei foi encontrado, então, segurando, né, o cano dessa arma com as duas mãos. Ele estava ainda deitado no beliche, ele estava tapado de coberta até a região dos ombros e estava segurando o cano com as duas mãos. Kátia conta que logo o principal acusado, né, o Jefferson, chamou 2 colegas que estavam trabalhando com ele no GAECO do Ministério Público e eles, né, entraram, né, na residência e ele já veio dizendo que o menino teria pegado a arma dele e cometido suicídio. Vamos acompanhar mais uma vez. Ele já deu a carteira funcional. Os colegas dele ele não apresentou, pelo menos na minha frente, a carteira funcional. Mas para a Brigada Militar, foi bem assim na minha frente, ele alcançou a carteira funcional. Diz, eu sou um tenente da Brigada Militar e meu sobrinho pegou a minha pistola e se matou. Aí ele falou assim, já é confirmado, é suicídio. Porque agora é assim, eles mandam foto depois que eu aprendi, né, o IGP, e aí já devolveram que já saiu a conclusão que foi suicídio. Gente, aquele momento para mim foi muito triste. Pois é, Mota, chama bastante atenção, então, essa história que hoje a gente sabe que não é verdadeira, de como é que funciona, né, o trabalho do Instituto Geral de Perícias. Nesse momento, o Jefferson disse para a irmã dele que apenas as fotos que o GP tinha ido lá e tirado no momento do crime, aquelas horas, né, aqueles minutos que eles ficaram ali, já com aquelas fotos, teria sido possível já identificar que sim, foi suicídio, que isso já estava confirmado. Ele disse isso minutos, né, enfim, horas depois do crime para a própria irmã. Em depoimento também a Kátia disse que o Jefferson falou que pegou o celular do Andrei, que nesse momento ela citou várias vezes que ele estava de castigo, porque não estava indo bem na escola, então ele estava sem poder usar o telefone celular e que o Jefferson, então o tio principal suspeito, pegou o telefone celular dizendo que iria entregar este aparelho para a polícia. Já a delegada do caso, na época, disse para a Kátia que nunca recebeu nenhum aparelho de telefone celular, que não pôde, né, averiguar essa situação. Agora eles fizeram uma pausa, como eu falei, para o almoço, por isso os promotores conseguiram nos atender de forma rápida, aqui ao vivo no Boa Tarde Rio Grande, e na volta desse intervalo, a Kátia segue falando, dessa vez eles vão abordar a questão desse bilhete, né, possível bilhete de suicídio que o Andrei teria deixado, Mota. Bom, é muito difícil, né, acontecer aí o veredito ainda hoje, né? Provavelmente só amanhã mesmo, só nesta terça-feira é que deve sair o resultado desse julgamento. E eu reforço, né, porque eu não fico em cima do muro nunca, eu reforço, né, que a nossa torcida é para que esse criminoso, esse bandido, seja condenado e seja trancafiado numa cela, coisa que até hoje ele não fez. Né? Nunca foi preso desde a época do crime, nunca pisou, pelo menos como bandido, como criminoso, nunca pisou numa delegacia. Bom, muito obrigado, Gabi Dias. Bom trabalho para você no restante da tarde, então. Obrigada, Mota. Seguimos acompanhando. Qualquer informação a gente traz aqui. Tá certo. E durante a noite também, né, finalzinho do dia, você vai acompanhar a atualização desse julgamento no Band Cidade, que começa às 6:50 da noite, com a apresentação do nosso... Hoje é o Sérgio Stock. Bom, agora tem recado do Igney, então atenção, Omarada, hein? Fábio já tá aqui, como é que você tá?